Fala pessoal, eu sou Ângelo Castellani e se você curte estudar a Bíblia de forma clara e profunda, esse canal aqui é para você. Então vem comigo que hoje a gente vai falar sobre novo Papa, falso profeta e Apocalipse 13. E se você está aqui pela primeira vez, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar aqui a sua opinião. E se você quer um vídeo detalhado sobre o anticristo, deixa aqui nos comentários que eu vou preparar isso para você. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Nos últimos dias, os olhos do mundo se voltaram para o Vaticano e para a escolha do novo Papa. E com isso, muitas pessoas vieram me perguntar se essa nova escolha, esse novo líder, tinha alguma coisa a ver com o falso profeta. Não estou aqui para acusar nenhuma religião nem nenhuma pessoa, mas para te esclarecer quem é o falso profeta e como você vai poder identificá-lo. Mas antes da gente entrar necessariamente no falso profeta, eu preciso te explicar sobre algumas linhas sobre a volta de Cristo, linhas teológicas para que você entenda tudo isso que as pessoas estão dizendo e especulando. A primeira linha teológica, ela é o pré-milenismo pós-tribulação. O que isso quer dizer? Aí na sua tela você está vendo uma cruzinha. Essa cruz significa a primeira vinda de Jesus aqui na Terra. Quando ele veio há 2000 anos atrás, morreu e ressuscitou. Nessa linha, acredita-se que em algum momento do futuro, ou seja, em algum momento, talvez hoje, talvez daqui a alguns anos, acontecerá a grande tribulação. E após essa grande tribulação, Jesus voltaria. E aí se estabeleceria o milênio, 1000 anos de reinado literal aqui na Terra. E depois disso, viria então o juízo final. Essa linha é conhecida como pré-milenismo pós-tribulação. A segunda linha é o pré-milenismo dispensacional. Essa cruz representa a primeira vinda de Jesus. Logo após, daqui a alguns anos, talvez, ou no futuro distante, Jesus voltaria para arrebatar em secreto a sua igreja. E ele subiria com a sua igreja e então começaria 7 anos de tribulação, onde apareceria o anticristo e o falso profeta. Após esses 7 anos, Jesus retornaria com a sua igreja e estabeleceria o milênio aqui na terra, reinaria durante 1000 anos literais com a sua igreja na terra, e após isso viria o juízo final. A terceira linha é chamada pós-milenismo. O que isso quer dizer? Acredita-se que depois que Jesus veio na sua primeira vinda, a igreja foi estabelecida. E a igreja chegará um tempo que ela irá crescer tanto, irá pregar o evangelho a todas as nações, que a paz reinará naturalmente. E aí, então, o milênio se estabeleceria. Seriam 1000 anos onde a igreja estaria vivendo o seu auge. Vidas sendo transformadas e a humanidade inteira alcançada pela igreja, vivendo em paz. E após esses 1000 anos, Jesus voltaria e seria, então, aí o juízo final. E a quarta linha é o amilenismo. O que ela diz? Ela diz que nós já estamos vivendo o milênio. Que o milênio ele não é literal, mas é simbólico. Hoje é o milênio, porque a igreja está na terra. Mas haverá um dia que aparecerá o anticristo. E aí, junto com ele, virá 7 anos de tribulação. E após esses 7 anos, Jesus iria voltar, iria julgar as nações, então seria o juízo final. Então são 4 linhas. Pré-milenismo, como você pode ver aí na sua tela, pré-milenismo dispensacional, pós-milenismo e amilenismo. Para a gente falar então sobre o falso profeta, eu vou falar com você baseado na linha amilenista. Por quê? Olha o que diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. E então será revelado o iníquo, ou seja, o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses, ele diz que quando Cristo voltar, ele destruirá o iníquo, ele destruirá o anticristo. Então, isso mostra para nós que na segunda vinda de Cristo,
o anticristo estará na terra. Então, por isso que eu quero trabalhar com essa linha. E porque eu também acredito que o milênio ele é simbólico, não literal. Porque olha o que diz Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus dizendo aos seus discípulos, ele diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ou seja, Jesus já reina hoje. Ele não terá mais autoridade amanhã do que ele já tem hoje. Por isso eu acredito no milênio simbólico, onde Jesus já está reinando por meio da sua igreja. Então, trazendo isso para vocês, eu quero agora entrar então no texto de Apocalipse, que vai nos dizer sobre o falso profeta, sobre o anticristo, para que a gente possa entender quem é essa figura religiosa que a Bíblia vai chamar de falso profeta. Então acompanha comigo aí, Apocalipse 13, nós vamos começar do versículo de número 1. Diz assim: E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de um leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca, para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então João aqui, ao escrever Apocalipse, até o versículo 8, do 1 ao versículo 8, ele está falando que ele viu uma besta. E essa primeira besta que ele vê é a pessoa do anticristo. Né? É um líder militar, é uma figura política que irá se levantar em algum momento da história da humanidade com grande poder, com o poder do dragão. Quem é o dragão? O dragão é o diabo, é o que a Bíblia vai dizer. Então, esse líder militar ele vai levantar em algum momento da história da humanidade o dragão, ou seja, o diabo vai dar poder a esse líder, e esse líder irá reinar nessa terra durante 7 anos. Mas eu não quero me aprofundar com você no anticristo, não é o objetivo desse vídeo, mas o objetivo desse vídeo é falar do falso profeta, o líder religioso que irá ser o precursor, aquele que vai apontar para o anticristo. Então acompanha comigo o versículo 11 de Apocalipse 13, que diz assim: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que habitam nela adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então o apóstolo João, dentro dessa visão que Deus deu a ele, está vendo uma outra besta se levantar. Um outro líder, um outro homem poderoso sendo levantado do meio da terra. Então ele vê que essa besta ela é semelhante a um cordeiro. Cordeiro aponta para Jesus, cordeiro fala de santidade, fala da igreja, fala de Jesus Cristo. Então esse líder religioso, ele parece com a igreja, ele parece com Jesus, ele se parece com os cristãos, mas João diz, mas ele fala como o dragão. Ou seja, o seu ensino é diabólico. Ele se veste como cristão, ele parece cristão, mas o seu ensino, a sua fala, a sua pregação, ela é diabólica, ela não é cristocêntrica, ela não aponta para Jesus, ela fala do homem e ela aponta para o dragão, ela aponta para outra besta, ela aponta
para o anticristo. Então, esse falso profeta, para a gente identificar ele, o primeiro ponto, ele parece cristão. Ele se veste como um cristão, mas o seu ensino é diabólico. A sua fala é diabólica. Então, não é pela forma que se veste, mas é pelo que se ensina. Se o ensino não fala de Cristo, mas é um ensino diabólico, é uma tendência, é um apontamento para nós que esse cara pode ser o falso profeta. E João continua, ele exerce todo o poder da primeira besta. E o que ele faz? Ele faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Então, ele é uma figura parecida com aquilo que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo faz com que a igreja adore a Jesus. O Espírito Santo faz com que a igreja sirva a Jesus. E esse falso profeta vai fazer com que os habitantes da terra sigam o anticristo e adorem o anticristo. E João continua dizendo, olha o versículo 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Então esse falso profeta, ele além de se parecer como um cristão, mas ter uma fala diabólica, além de fazer com que as pessoas da terra adorem o anticristo, ele vai fazer grandes sinais. Ele vai fazer grandes milagres, ele vai fazer grandes maravilhas para as pessoas. As pessoas vão ver os seus feitos e vão ficar encantados. Vão pensar que homem bom, que pessoa boa, que pessoa talvez cheia de Deus. Mas o seu ensino é diabólico. Faz sinais para quê? Para enganar os homens, para enganar as pessoas. Então você quer identificar o falso profeta? Ele tem um ensino diabólico, mas se veste como um cristão, se parece como um cristão, mas a sua fala é diabólica. Ele aponta para o anticristo. Ele quer convencer as pessoas a servir o anticristo. E ele faz grandes sinais, faz grandes milagres. Para quê? Para enganar o povo. Para enganar os habitantes da terra. E o versículo 14 vai dizer que ele vai fazer uma imagem da besta. E o versículo 15 diz, foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então esse líder religioso que vai surgir, ele vai criar uma imagem. Ele vai fazer com que as pessoas adorem essa imagem. Que imagem será essa? A imagem da besta, a imagem do anticristo, a imagem da primeira besta. É como aquilo que acontecia no passado, onde grandes imperadores faziam estátuas de si mesmo e mandava as pessoas adorarem essa estátua. Então esse líder religioso, ele fará isso. Ele fará uma estátua, uma imagem da besta, da primeira besta, do anticristo. E ele fará com que os habitantes da terra adorem essa imagem. E quem não adorar será morto. Quem não se prostrar diante dessa imagem será morto. Por isso os cristãos verdadeiros serão perseguidos. Por isso a igreja verdadeira vai morrer. Por isso que os cristãos de verdade irão sofrer na mão do anticristo e do falso profeta. Porque eles não irão adorar outro Deus a não ser Jesus Cristo, que é o nosso único Senhor. Então João está falando isso, que esse falso profeta fará uma imagem do anticristo. E aí João vai dizer que foi concedido que desse espírito à imagem da besta, que fizesse que todos que não o adorassem fossem mortos. Então vai ter uma autoridade sobre esse falso profeta. Ele vai ter esse poder. Essa autoridade vai ser dada a ele para, durante esse tempo, fazer com que as pessoas que não adorem a imagem da besta morram e sofram diante do anticristo e desse falso profeta. E aí a gente poderia trazer várias especulações do que seria dar imagem, dar espírito a essa imagem. E eu não quero me aprofundar nisso, porque há várias linhas. Mas aqui João está querendo dizer que aquilo que Deus fez na criação do homem, quando soprou o Espírito em Adão, esse falso profeta vai querer fazer algo semelhante, soprar um Espírito em uma imagem.
Mas não está falando aqui de criação de vida, não está falando nesse sentido, mas está falando de uma falsa criação, de uma falsa imagem que será essa imagem do anticristo. Olha o versículo 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então esse falso profeta ele vai fazer do que todos, pequenos ou grandes, ricos ou pobres, livres ou servos, todos os habitantes da terra, aqueles que não têm a Cristo, todos eles irão receber uma marca, ou na sua mão direita ou na sua testa. É o que João está falando. Que marca é essa? Muito se especula sobre chips, sobre número do 666, mas não é isso que João está falando. João ele é judeu, a gente tem que entender isso. Então o que significa para o judeu um sinal na sua mão e um sinal na sua testa? João está falando que essas pessoas elas estarão debaixo desse sistema de anticristo. As suas práticas, aquilo que fala da mão, aquilo que elas praticam, irá ser aquilo que o anticristo quer que elas façam. Aquilo que elas pensam, a sua mentalidade já estará dominada pelo ensino do anticristo. Então é isso que João está falando. Não é de um chip, não é de uma marca visível, mas é de uma marca que aconteceu na sua mente, que transformou isso em obras. Então é isso que esse falso profeta ele irá fazer. E vai dizer que ninguém irá comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta. Ou seja, o que João está querendo dizer? Na época do anticristo e do falso profeta, esses dois líderes, um político, outro religioso, estarão reinando de forma imperativa na terra, que aqueles que não se submeterem ao seu governo, não receberem a sua marca na testa, ou seja, o seu ensino, e não praticarem as obras desse ensino, não conseguirão sobreviver naturalmente. Não terão um lugar na sociedade, não conseguirão comprar nem vender, não serão bem-vindos nos comércios, não serão bem-vindos na sociedade, terão que viver refugiados. Somente aqueles que tiverem o sinal e a marca que esse falso profeta vai dar conseguirão conviver nessa sociedade que vai estar corrompida. E João termina no versículo 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Por que João usa esse número? A gente sabe que 7 é o número da perfeição na Bíblia. Então a Trindade fala de 3. Então quando a gente vai falar de perfeição, a gente fala 777. E o diabo ele copia tudo que Deus faz. Então João está falando um número de homem, 666. Ou seja, o 6 na Bíblia fala de imperfeição. Então João está falando, esse falso profeta, ele não tem nada de divino. Ele é totalmente humano, ele é totalmente carnal, ele é totalmente imperfeito. Então, se você quer saber como identificar esse falso profeta, como identificar esse líder religioso que irá surgir, lembre-se, ele se veste como um cordeiro, mas o seu ensino é diabólico. A missão dele é apontar para o anticristo, é mostrar o anticristo, fazer que o anticristo seja adorado. Ele fará grandes sinais à vista dos homens, grandes prodígios, grandes milagres, mas o intuito desses milagres é enganar as pessoas. E ele porá nas pessoas uma marca. Por que marca? Porque aqueles que têm a Deus receberam o selo do Espírito Santo. E o diabo, copiando Deus, aqueles que irão adorá-lo, ele irá selar com essa marca. Então o falso profeta é essa figura que vai apontar para o anticristo. Então quando surgir esse líder religioso, apontando para um homem como Deus, fazendo grandes sinais, grandes maravilhas para enganar o povo, parece cristão, se veste como a igreja, mas o seu ensino é diabólico. Fez uma imagem para ser adorada de um outro homem, desse anticristo. Esse é o falso profeta. Então eu espero que com esse vídeo você saia daqui sabendo identificar quando esse líder religioso se levantar.
Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber os próximos vídeos e nos ajude. Compartilhe esse vídeo com um amigo, em um grupo de WhatsApp, mande no grupo da sua igreja, nos ajude a levar o Evangelho a mais pessoas. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.